Olá galera, estou voltando aqui com o segundo vídeo do sistema de notícias simplificado. Bem, nesse segundo vídeo eu vou fazer a parte de alteração e a parte de exclusão. Vai ser um pouquinho rápido, não vou me alongar muito nas explicações por causa do tempo. O YouTube só me dá 10 minutos. Então vou tentar passar aqui para vocês de maneira rápida para poder finalizar esse sistema nesse vídeo. Bem, aqui no banco de dados, como vocês podem ver, eu acrescentei mais algumas linhas, mais algumas entradas, para a gente poder trabalhar sem ter problema. O primeiro arquivo que eu vou mexer é o arquivo que grava. Como vocês podem ver, ele está um pouco diferente do primeiro vídeo. Vou explicar aqui passo a passo ele rapidamente. Aqui na linha 4 e 5 é onde eu faço a conexão com o banco de dados, a mesma coisa no antigo. Essa linha 8 aqui é a ação. O que seria essa ação? Eu dividi o sistema em 3 ações. A primeira é INC, de inclusão, a segunda é OUT, de alteração, e a terceira é ESC, de exclusão. Então aqui eu pego a ação, ou por POST ou por GET, como vier, para poder saber com que eu vou trabalhar. Aí eu crio aqui as condições. Se a ação for inclusão, eu dou esse comando aqui, dou um insert no banco de dados nos três itens. Se não, se a ação for alteração, eu dou um update no banco de dados nos 3 itens, onde o ID é igual ao ID que foi passado, por GET ou por POST. Se não for nenhuma das duas, nem alteração nem inclusão, só pode ser exclusão. Então eu deleto da tabela notícia, onde o ID é igual ao ID que foi passado. Aqui eu volto para lista.php. Esse lista.php é um arquivo novo, que vai servir para listar as notícias que estão cadastradas no banco de dados. Bem, deixa eu mostrar ele aqui para vocês, para poder explicar. Lista.php. Aqui eu tenho a lista, todas as notícias que estão cadastradas no banco de dados, cada uma com um botão para alterar e para excluir, e um botão aqui embaixo para cadastrar uma nova notícia. Esse botão tem a ação INC, que é a ação de inclusão, como vocês podem ver aqui na URL dele. Bem, vou explicar esse arquivo de lista rapidamente. Aqui eu faço a conexão com o banco de dados, como nos outros arquivos. A consulta, seleciono todos os itens da tabela notícia e dou uma ordem de ID decrescente. Limito a 30 linhas e aqui embaixo eu crio a tabela, que é aquela que vocês viram lá. Dou um while no array da notícia, para ele poder ir dando loop das notícias. Aqui seria o botão de alterar e o botão de excluir. No botão de alterar, qual é o comando que eu dou nele? Formulário.php, interrogação, ação igual a out, e ID é igual ao ID do campo que eu estou clicando. No exclusão, eu vou direto para o arquivo gravo, não passo pelo formulário, eu não preciso, eu só vou excluir. Eu vou lá no notícia.gravo, falo que a ação é ESC, ou seja, ela não vai ser nem INC nem OUT, ela vai ser ESC e ID, ou seja, ele vai excluir o ID que eu tiver clicado, que for passado. Esse é o arquivo lista. No arquivo formulário também teve algumas alterações.
Aqui em cima, no começo do arquivo, eu adicionei um campo para adicionar as linhas de conexão com o banco de dados. Para quê? Porque se eu clicar aqui no botão de alterar qualquer notícia, eu quero ver os itens, o que está cadastrado em cada item. Se eu clicar aqui na notícia 4, eu vou ver o que está cadastrado na notícia 4. Na notícia 5, o que está cadastrado na notícia 5, para eu poder alterar. Note que o botão também mudou a nomenclatura para alterar. Por quê? Se eu cadastrar aqui, se eu clicar aqui em cadastrar, ele vem escrito como incluir. Se eu pedir uma alteração, ele vem como alterar. Isso eu vou explicar aqui agora no arquivo formulário. Aqui eu crio uma condição. Se for diferente de vazio, o ID, se o ID for diferente de vazio, a ação é alt, é uma alteração. Aí eu seleciono o que está lá no banco de dados, onde o ID é o ID que foi passado, e falo e crio uma variável para o botão alterar. Se não, se o ID for diferente de vazio, cria ação alterar. Se não, ele cria ação incluir. Aí eu falo que essa variável botão é incluir e a ação é incluir. Onde eu uso essa variável botão? O valor do botão, bem aqui, ele muda o nome. E a ação, o comando ação, eu vou utilizar aqui no formulário. Note que eu criei dois campos hidden, são campos invisíveis. No primeiro, eu passo a ação, se é inclusão ou se é alteração. E no segundo, eu passo o ID, no caso da alteração, o ID que vai ser alterado. Aqui, nos inputs e nos test area, eu também adiciono um valor. Se a ação for alteração, ele vai aparecer o título no lugar do título. Se a ação for igual a alteração, ele vai aparecer a chamada e o texto, para eu poder fazer a alteração, conforme está aqui. Então vamos fazer um teste. Vamos primeiro cadastrar. O teste da chamada. O teste de texto. Incluir. Ele incluiu. Agora vamos fazer uma alteração. O teste de teste 08. Alterar. Vamos ver se ele alterou. Alterou. Vou botar aqui no título. Alterar. Alterou. 08 aqui no título. Então vamos testar agora excluir. Ele excluiu. Bem, esse é o sistema. Lá no blog eu vou disponibilizar os arquivos para a galera fazer o download. E é isso aí. Qualquer dúvida, só postar um comentário lá no blog, que eu vou estar postando esses vídeos lá também. É isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima.